Fala galera maravilhosa, estamos começando mais uma live aqui no perfil da Australia Channel com a Maria do Australian Portal e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, como conseguir um sponsor, o que a gente tem que fazer para conseguir um sponsor. Eu acho que esse é um dos temas mais pedidos aqui nas nossas redes, porque principalmente a galera sabe que para ficar absolutamente importante, mas também não sabe que tipo de sponsor precisa, quais profissões te dão direito a ter o sponsor, e é isso que a gente vai conversar hoje, né, Maria? Tudo bom? Isso, tudo bom, tudo jóia, Ana. Já estamos aqui no Facebook, já tem gente aguardando, e esse tema é realmente super importante, e nós temos uma novidade ótima, está confirmado a partir do dia 1º de julho, as regras não saíram, mas o short term vai dar transition para o INS. Essa Covid está trazendo muito benefício. Traduz para nós, Maria, traduz. O que isso quer dizer? Tá, o que quer dizer é o seguinte. Aqui, mas eu não entendi. O visto 482, ele é dividido em medium term e long term, conforme a lista. As profissões de medium term, elas dão pathway para residência permanente. E as de short term, que é a maioria das profissões, não dá. Agora, a partir de 1º de julho, foi confirmado, recebi a notícia fresquinha agora de manhã, vai dar transição para residência permanente. Essa é uma notícia fantástica. E outra notícia também que a gente está publicando aí no Facebook e no Instagram é o 482. Agora qualquer VET vai dar direito... 482 não, o Graduate Visa, 485. O Graduate Visa, qualquer VET vai dar direito a Graduate Visa e de 2 anos. Ficou formalizado 2 anos para o Graduate Visa, que é fantástico, e 3 anos para quem fizer o Master. Mas peraí, então, essas são as notícias. Isso é formalizado, mas tem que ser aquele Graduate, tem que ser aquelas profissões que estão atreladas à lista. Não, agora qualquer VET. Qualquer VET. Provavelmente tem que ser pelo menos um diploma, né? Eles vão soltar as regras ainda, e aí a gente vai fazer uma live sobre isso, tá? Ô Maria, aquilo que eles tinham feito, que eram as pessoas que estavam no 482, que tinham ficado aqui durante a pandemia, eles simplesmente estenderam essa regra agora para o futuro. Então, todo mundo que... Exatamente. Uau. Não, ainda não tem as regras, entendeu? O Covid meio que primeiro acabou com a gente, mas depois pelo menos está ajudando, né? Nossa, tá vindo muita coisa boa do Covid, muita coisa boa. Só esse visto do Covid tem ajudado a muita gente e muita coisa boa. E coisa boa também que o Covid já não é mais um monstro, né? As pessoas já não estão morrendo tanto. Isso é bom também a gente agradecer a Deus, porque a vacina está funcionando e eu convido todo mundo a se vacinar, pelo amor de Deus, gente. Vacinem, porque é o único jeito da gente controlar essa doença. Então, quer acrescentar mais alguma coisa antes de eu começar? Não, acho que é isso mesmo. Então, nossa, que boas notícias, gente. Que boas notícias, sério. Ótimas notícias. Então, vamos lá. Lívia quer interromper. Interrompe, Lívia. A gente esqueceu de acender a luz. A gente esqueceu de acender as luzes. Então, vamos acender as luzes. Para iluminar o rosto. Ela quer mostrar minhas rugas de qualquer jeito, essa garota. Entendeu? Eu estava gostando tanto que estava escurinho, escondendo. Ela quer botar a luz. Então, ô, vamos Maria, com luz. O pessoal só falou aqui que travou a hora que a gente falou do 485. Só pediu para você repetir. Parece que o pessoal não conseguiu entender. Então vamos repetir. A notícia fantástica do 485. Qualquer VET provavelmente tem que ser diploma, não vai poder ser cursinho de certificado 3, certificado 4, a não ser que seja trade, né?
Porque tem que Sim. entender que o certificado de trade ele é completamente diferente do certificado de business, que é um level muito mais baixo. O certificado 3 de carpenter, de cook, de chefe, o certificado 4, ele é considerado uma trade, ele é um nível mais alto, né? Então, provavelmente, será pelo menos o nível de diploma. Mas a gente não tem certeza ainda e a gente vai fazer uma live sobre isso. Só estou dando a notícia que está confirmada a partir de 1º de julho. Tá Legal. bom? Nossa, gente, isso vai ajudar muita gente, mas muita gente. Muita gente mesmo, gente que precisa ganhar experiência, engenheiros que querem porque é horrível, o engenheiro vem ficar fazendo curso só para dar um VET, só para dar Graduate Visa. Agora eles podem fazer o Project Manager, que né, para ganhar experiência, porque engenheiro, quando tem full-time working right, consegue sponsor com facilidade. Então, vamos lá. Vamos falar, gente, de sponsorship. Antigamente, sponsorship era muito fácil, tá? Muitos empregadores têm ainda a ideia do antigo 457, que era um visto facílimo, que a gente conseguia sponsorar as pessoas com muita facilidade. Hoje em dia mudou muito. Então, como muitos dos empregadores não sabem dessa mudança, porque eles não acompanham a imigração, eles acabam oferecendo para as pessoas: eu vou te sponsorar, trabalha para mim 6 meses, trabalha para mim 1 ano, que eu vou te sponsorar. E aí a pessoa fica lá amarrada, muitas vezes sendo até explorada, trabalhando horas, horas e horas, além do que está ganhando para conseguir um sponsor. E quando vem contactar a Maria ou os outros agentes de imigração, a gente vê que a pessoa não tem a menor chance de ser sponsorada, tá? Então, cria uma frustração muito grande, uma decepção muito grande. Então, é importante que vocês precisam saber o que é preciso para ser sponsorado. Em primeiro lugar, são 4 vistos de sponsor. O 186, que é o melhor de todos, que é residência permanente direto. O 482, que agora vai dar transição para residência permanente acredito que na maioria das profissões, né? O 494, que é uma opção excelente, que é um visto provisional que dá a transição para o 191, que é muito melhor do que o 186, porque a transição do 482 para o permanente depende da boa vontade do empregador. E a do 494 para o 191 não depende da boa vontade do empregador. Então, ele é muito mais interessante, tá? Sim. E o 407, que é o visto de training, que também é um visto de sponsor, que acho que quem já é meu cliente aí, quem já é quem assiste as minhas lives sabe que é um visto que eu não gosto muito, que é o visto de treinamento, mas a gente vai dar. Eu não vou entrar a fundo em nenhum deles, porque o que eu vou falar hoje, o que é preciso para vocês conseguirem o visto. Não vou entrar em detalhe em todos os vistos, que seria uma live muito longa. Eu faço visto por visto, tá bom? Depois. Então, o que vocês precisam? Sem experiência, não tem sponsor, tá? Até o 407 requer que você tenha ou 2 anos de experiência part-time, ou 1 ano full-time, ou é a única exceção que se você tiver just graduate. É a única maneira de você conseguir o sponsor, que é o 407, que é just graduate. Ô Maria, e quando a gente fala experiência, a gente está falando de uma experiência reconhecida pelo órgão regulador da profissão, né? Não é simplesmente ter experiência porque você tem experiência. Nem sempre é necessário ser reconhecida pelo órgão regulador. Só é preciso.
Na verdade, por exemplo, o 482, na maioria das vezes, não precisa de skill assessment. E como então, que você não precisa do experiência? Eu vou explicar. Então, tá. Essa é a questão da experiência. A experiência ela tem que ser comprovada com carta do empregador, com a descrição das tarefas. É muito importante a descrição das tarefas. O título da ocupação não tem maior importância. A descrição da tarefa, mas isso não é suficiente. Muita gente pensa que é suficiente, não é suficiente. Vocês têm que ter a comprovação financeira. E a comprovação financeira, ela é chatinha. Em geral, eles pedem o payslip. Se você não tiver o payslip, mas você tiver os depósitos na conta bancária, esses depósitos na conta bancária tem que ter o nome da empresa, tem que ter a relação com a empresa, que foi depósito feito pela empresa, para acompanhar a carta. Ou você tem que ter o imposto de renda, ou você tem que ter tem gente que tem o CNIS, que é o INSS, né, que tem as contribuições de INSS. Tudo isso a gente pode usar, mas precisa de uma comprovação financeira. Com certeza absoluta. Não adianta cartinha, não adianta nem carteira assinada. Se não tiver a comprovação financeira, eles não aceitam a experiência. E essa experiência, Maria, ela tem que... E eu vou te falar que por experiência própria, quando a gente aplicou o nosso visto, meu marido sempre foi PJ. Então, meu marido tinha as notas fiscais que ele emitia, né, por todo o período. E aí, o meu marido mandou a primeira e a última, porque para mostrar todo o período de experiência. E eles devolveram pedindo no meio também. Ou seja, então precisa dar bastante atenção a esse ponto aí, porque eles questionam mesmo. Porque quando é PJ, quando é payslip, então, da mesma empresa, porque o seu marido foi ACS, né? ACS é a mais chata de todas. O órgão de assessment mais chato de todos. Ele pede 2 comprovações financeiras, não basta uma. Tá? A gente usou as notas fiscais e os impostos de renda. Isso. Então, as notas fiscais, quando é nota fiscais, quando é self-employed, você tem que apresentar todas. Por quê? Porque você pode ter trabalhado 1 mês e não ter trabalhado 3. E depois trabalhado o 4. Entendeu? E já quando você é empregado, se você apresenta a primeira e a última, mostra uma sequência, porque você é empregado. Tá? Claro. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Quando é pessoa física, só no ABN, o ABN de Solid Trader, vocês têm que mostrar todas as invoices. Tá? O que não é preciso quando você é funcionário. Basta a primeira e a última. Então, vamos lá. As experiências têm que ser full time. Vocês têm que ficar atentos, porque para o visto de skill, a experiência que eles requerem pode ser part-time. Mas para o sponsor tem que ser full time. Tanto para o 494, quanto para o 407, 482 ou 186. Pode ser equivalente part-time. Tá? Então, se vocês têm equivalente part-time, em vez de 3, tem que ser 6 anos. Em vez de 2, tem que ser 4 anos. E outra coisa que vocês precisam saber do sponsor, que o 494, o 186, é essencial o reconhecimento da profissão pelo órgão de assessment. Sem esse reconhecimento, então você tem que cumprir com os requisitos, não confundir, porque tem requisitos de comprovação de experiência para o órgão de assessment, que normalmente é diferente do requisito para o sponsor. O requisito para o sponsor é full time,
2 anos para o TSS, que é o 482, 3 anos para o 494, 3 anos para o 186 e para o 407, 2 anos part-time ou 1 ano full-time, porque é o visto de treinamento. Então, vocês não têm que confundir, porque se vocês vão fazer Skill Assessment, o Skill Assessment 96, por exemplo, só requer 1 ano part-time. Entendeu? Então, Sim. 1 ano part-time é suficiente para você fazer o Skill Assessment, mas não é suficiente para você conseguir o visto. Tá? Ô, Maria, e aí quando, uma dúvida, quando nesses casos, nesses vistos que tem que ser reconhecido pelo órgão ou os que não são, essa experiência ela pode acontecer a qualquer momento ou tem que ser depois de formado ou alguma coisa assim? Não, sempre depois de formado. Sempre depois de formado. Não se aceita. O único órgão de assessment que aceita experiência antes de formado é o ACS. Tá? Que ele tem a tabelinha dele lá com experiência antes de formado. Os outros órgãos, toda experiência depois de formado. E, galera, tá? Esse órgão que a Maria está falando é o de TI. Então, se você trabalha com TI, dá para ser antes de formado. Fora isso, ferrou. Isso, dá para ser antes de formado. Ele requer mais anos, mas dá para ser antes de formado. Então, vamos lá. O Skill Assessment, ele é necessário, ele é essencial para o 494 e para o 186. Tá? Para o 482, vocês têm que ter cuidado, porque existe uma lista de profissões e países então, que pode solicitar o Skill Assessment. O Brasil é um dos países que está nessa lista para algumas profissões. Chefe é uma delas, que precisa de Skill Assessment. Se você é chefe no Brasil e você vai fazer o 482 aqui na Austrália, você vai precisar de Skill Assessment. Tá? Então, não podem... tem que ter esse cuidado, porque para vocês não se iludirem. Eu, por exemplo, antes de assinar qualquer contrato com qualquer cliente, eu verifico todos os requisitos se a pessoa tem para poder não assinar contrato. E depois tem muita gente, infelizmente, que faz o assessment por alto, recebe a primeira parte e depois vai ver que o cliente não é eligible e acaba não devolvendo dinheiro e vocês perdem dinheiro, tá? Aqui na Austrália Portal, graças a Deus, não acontece isso, porque a gente toma todo o cuidado de cobrir todos os requisitos para ter certeza que vocês são eligíveis. Então, vamos lá. 186, que é o melhor de todos, que é residência permanente direto. Mas você depende do seu sponsor te patrocinar e você precisa de 3 anos de experiência full-time, você precisa de Skill Assessment e precisa de 6 no IELTS, tá? O 494 é semelhante ao 186. O 494 é um visto provisional que dá caminho para residência permanente, independente da anuência do empregador, que é fantástico. É um visto que você vai precisar trabalhar 3 anos. No meu entendimento, são 3 financial years, porque eles exigem o tax return, 3 tax return, então tem que ser 3 financial years, né? E para o empregador, e você vai poder rolar para permanente sem precisar da anuência do empregador. É fantástico. Mas precisa também de Skill Assessment, tá? O 494, não vou entrar muito a fundo, mas só para dizer para vocês que é um visto que tem uma lista enorme de profissões, com profissões de nível mais baixo, que dá essa oportunidade. Tá? O 482 requer apenas 2 anos de experiência full-time. Ô Maria, deixa eu aproveitar enquanto você vai dar um golinho na água. Quem quiser, a gente pode deixar o link aqui do site da imigração, onde a galera consegue ver a lista de profissões por visto. Porque tem uma parte lá que você coloca o visto 186, pum, vai aparecer a lista de todas as profissões que você pode aplicar para esse visto. 482, você consegue ver todos. Então,
a gente pode, eu vou no final da live, a gente coloca nos comentários o link, porque aí todo mundo consegue Ótimo. ver. Você bota, tá, Lívia? Tá, excelente ideia, Ana. Então, eu estava no 482, né? O 482 é um visto temporário e que agora rola para o permanente, né? Porque eu ainda não tenho certeza, mas aparentemente todas as profissões de short vão rolar para permanente também. Você precisa trabalhar 3 anos para o empregador e o 482 requer um nível de inglês mais baixo, que é o 5 em cada banda, se você for no medium long term, e no short term pode ser 5 overall, desde que você não tenha menos de 4,5 em nenhuma banda. Agora, isso provavelmente vai mudar, porque eles mudando para short term, talvez eles mudem o inglês, a gente não sabe ainda. Tá? Então, o cuidado do 482 é que algumas profissões para cidadãos de alguns países, incluindo o Brasil, tem profissões que são necessários o skill assessment. Tá? E o 482, que é o visto de treinamento, que é um visto cuja experiência não é válida, eles não consideram a experiência adquirida no 407 para o visto 494 e para o visto 186, mas consideram para o visto 482. Então, é uma opção para você fazer uma transition para o 482, para depois fazer uma transition para o 186. Tá? Top. Então, você acha basicamente... Isso levaria quanto tempo, Maria? 4 anos? Olha, se você precisa de experiência, 2 anos de experiência, você teria que ter um 407 de 2 anos. Né? O que é difícil. Geralmente eles dão de 1 ano e quando você tenta renovar para o 2º ano, eles não renovam. Por isso que eu não gosto do 407. Ué, mas tá? aí o 485 agora pode vir também para ajudar o pessoal, né? Com certeza. Entendeu? Agora, só que o 485, né? O 485, essa opção do 485, vocês não vão precisar mais do 407. Estudou o VET, tem 2 anos de experiência de graduate visa para vocês fazerem o que vocês quiserem. Tá? Então, essa é o principal dessa mensagem de hoje, é que vocês, quando o empregador disser trabalha para mim que eu daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, vou dar o esforço para vocês. Entre em contato, de preferência com a Maria, entendeu? Ou se não gostarem da Maria, com outra agente de imigração, e pergunta, eu vou ser eligible? Vale a pena esse sacrifício? Vale a pena eu trabalhar para esse empregador? Eu vou realmente conseguir? E se não vai conseguir, entendeu? Pelo menos se o cliente for meu, eu vou dizer o que precisa fazer para conseguir o esforço. E uma outra coisa também, porque o que já aconteceu com alguns conhecidos meus, viu, o cliente ele podia ser sponsorado, mas na hora do vamos ver, a empresa não podia sponsorar. Tem isso também. Isso é importante também. Saber se a empresa tem condições de sponsorar. Porque não é toda empresa, né? Existe um mito de que a empresa tem que ter tantos australianos, não é nada disso. Uma empresa, para poder te sponsorar, olha, eu desde o início da minha carreira, eu sponsorei nas secretárias, entendeu? Desde que eu era pequenininha, trabalhando sozinha, entendeu? Solo trader, mas eu podia provar que o que eu ganhava era suficiente para pagar o salário de uma secretária. E isso é que é importante. A empresa tem que estar legalmente operando, né? Tem que estar pagando os seus impostos direitinho e a profissão tem que ser de acordo com a empresa. Não adianta, entendeu? Se você é chefe, quem tem que te sponsorar é um restaurante.
Se você é engenheiro, tem que ser uma empresa de engenharia, uma empresa que justifique a necessidade de um engenheiro. Isso aí é super importante. Não tem make-up. A imigração é esperta, ela conhece, ela vai no website da empresa, ela vai no Facebook da empresa para saber se aquela ocupação é coerente com a empresa. E a empresa tem que ter dinheiro suficiente para pagar o salário. São esses os requisitos. Não precisa ter não sei quantos australianos. Eu sponsorei na minha vida 3 ou 4 brasileiros, entendeu? E pela primeira vez, a Nadine foi minha primeira funcionária já com residência, né? Eu não tive nenhum outro assistente que era residente permanente, eu tive que sponsorar todo mundo teve visto aprovado sem problema. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Não sei se a Ana quer acrescentar alguma coisa e a gente vai para as perguntas. Gente, façam perguntas, que pergunta ajuda. Pergunta traz coisas que eu esqueci, entendeu? Coisas que eu não pensei ainda. Provavelmente pode acontecer coisas que eu não sei responder e que eu vou procurar saber. Isso me ajuda também, porque aumenta meu conhecimento. Então, vamos lá. Tem pergunta aí, Ana? Tenho pergunta, tenho sim da caixinha de pergunta que a gente abriu ontem. Na verdade, eu vou dar uma resumida porque a gente recebeu muita pergunta de 2 profissões em específico. A primeira é de cleaner. Se a pessoa pode ser sponsorada como cleaner, ou babá, ou cuidadora de casa. Uma pessoa pode ser sponsorada nesse sentido? Não. Uma família, por exemplo, não pode sponsorar. Não. É muito importante que vocês saibam que é muito fácil saber se a profissão pode ser sponsorada. Está na lista. É só ir lá na lista. 482, como você falou. Quais as profissões que podem ser sponsoradas? No 494. Gente, está na lista. Tá? Essas profissões clean não estão na lista. Então, mas, por exemplo, se tiver na lista uma profissão genérica, sei lá, por exemplo, office manager, e aí eu trabalho numa empresa de cleaner como gerente, isso seria possível? Seria possível, tá? Agora não pode ser uma empresa de cleaner, tem que ser uma empresa de cleaner de um tamanho suficiente que necessite realmente de um office manager. Mas Entendi. aí ele não está sendo sponsorado como cleaner, está sendo sponsorado como office manager. Tá. Então, o ideal, Ana, nesses casos, é secretária. Eu faço muito secretária. Porque toda empresa, legal. até uma empresa pequena, precisa de uma secretária. Mas a pessoa precisa ter um histórico administrativo para poder, 3 anos de experiência, para poder ser sponsorada como secretária. Perfeito. Tá bom? E a outra pergunta que surgiu, o visto 187, ele tem as mesmas regras do 186, mas tem que ser uma regional, é isso? O visto 187, ele não existe mais. Ah, nem sabia. Entendeu? Ele não existe mais. Ele ainda existe se tiver alguém ainda na transition, da época da transition, para fazer a transition para o 187. O 187 foi substituído pelo 494. Perfeito. Então, gente, quem mandou essa pergunta aí, ó, ou tá na transition ou tá perdido, porque ferrou. E aí, tá perdido, talvez... Ou tá na transition, pode ser. Tem algumas pessoas, porque a gente tem muita gente aqui em Gold Coast, Sunshine Coast, né? Tem muita gente que teve o visto recusado, ficou anos no MIT, e aí finalmente teve o visto aprovado, e aí ainda é elegível para transition para um 187. Por isso que aparece um 187 na lista. Tá? Mas ele para aplicar diretamente para o 87 não é possível mais. Perfeito. E última pergunta. Depois que você é sponsorado, quanto tempo você tem que trabalhar para o empregador? Tem que continuar trabalhando para o empregador? Bom, se for um 186,
não precisa trabalhar. Saiu, Se for o pode sair do trabalho. 494, se for o 494, 3 anos para rolar para o permanente. No 482, é de acordo com a aprovação do visto. Se for aprovado, é aprovado de 1 a 4 anos, é o tempo que foi aprovado. Porque se ele não trabalhar, se ele quiser sair da empresa, ele tem que arranjar outro empregador para sponsorar. Ô Maria, Tá e bom? aí nesse caso, depois que a pessoa fica esse tempo aí, de 1 a 4 anos, 3 anos, que seja dependendo do visto, aí depois aplica para residência e ainda tem que esperar essa residência sair antes de trocar de sponsor? Ou não? Depois que aplicou para residência, pode Tem que trocar? esperar a residência sair. Tem que Então, esperar a além do residência tempo de sair. sponsor, Porque... ainda tem esse prazo a mais. Exatamente. Ainda tem esse prazo que ele vai ter que estar trabalhando, porque é condição do visto que ele esteja trabalhando para o empregador. Então a gente pode falar aí que você vai ficar atrelado ao seu sponsor aí de 3 a 5 anos, mais ou menos. Até o visto 191 ser aprovado. Então, olha, tem que ser um empregador que você confie muito, né? Porque se for um empregador que joga isso contra você, né? Jogando na tua cara que você só tá ali por causa dele. Se é um empregador que paga pouco, que explora, que faz trabalhar em horários que não são certos, enfim, eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque muita gente se submete em troca da residência, e aí são 5 anos de inferno total, né? Inferno. Infelizmente, isso acontece muito, gente. Acontece muito e eu acho que o governo devia facilitar a troca de empregador, né? Mas eles dão 60 dias. Eu acho que 60 dias talvez seja um tempo razoável. Antigamente, teve um período que eles davam 90. Eu acho que eles deviam voltar para 90, porque não é fácil você arranjar um outro sponsor, né? Então... Claro. Muita gente fica se submetendo à exploração, sim, Ana. É muito triste isso. A gente eu me dou muito com isso. E a gente vê coisas horríveis. Eu vejo... Acontece muito com o indiano. Eles trabalham de graça. De graça. Tá? É de doer o coração. É de doer o coração. Porque às vezes a gente fala... e às vezes... Sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho alunos aqui. Fazem mais ou menos o curso de chefe para ser chefe de cozinha, nem gostam tanto, mas e se esquecem que o caminho é longo e que você vai ter que trabalhar com isso durante muito tempo. Até conseguir uma residência. Então, enfim, isso também tem que ser levado em consideração um pouco, né? Porque... o caminho é longo. No final, ele tem ele tem um bom resultado, mas no caminho ele é longo. E fazer com uma coisa que você não gosta ou com um empregador que te maltrata vai tornar tudo mais árduo ainda, né? É muito duro, é muito triste a gente ver as pessoas serem exploradas. Principalmente a gente dói mais quando é brasileiro. Né? Porque a gente tem a coisa do patriotismo, né? Mas, enfim. Eu não tenho mais perguntas. Tá, Lívia? Tenho algumas. Tem uma aqui, Maria, eu vou precisar da sua ajuda para entender. Da Francine. Ela tá falando assim... Fala mais altinho. Boa noite. Ela tem vergonha. Você sabe. O programa do CPA concede direito a visto de trabalho? Conta pontos de estudo na Austrália? Permite rolagem para Job Ready Program? Eu acho que tá meio confuso. Peraí, vamos por parte. O programa do CPA... Ela falou... CPA é contador. Ela falou programa para Certificação Internacional de Contadores. Aí colocou Certified Public Accountant. CPA. Concede direito a visto com direito ao trabalho? Então, eu vou responder por parte. Só o reconhecimento da profissão pelo CPA não é suficiente para você conseguir o visto. Você tem que ter o reconhecimento da profissão e você tem que ter um sponsor ou você tem que ter uma nominação do Estado para você aplicar para um visto de skill ou aplicar independente para um 189, que é o visto de skill independente, 190 e 491, depende de nominação do Estado. Próxima pergunta foi...
Conta pontos de estudo na Austrália. Conta ponto de estudo na Austrália? Conta ponto. Sim, 2 anos de estudo na Austrália, conta ponto, desde que sejam 2 anos de diploma ou de trade qualification. Tem que ser relacionado ao accountant? Não, não precisa ser relacionado a accountant. Não precisa. Então, aí a última pergunta foi assim: permite rolagem para Job Ready Program? CPA? Não, CPA não tem nada a ver com Job Nada a Ready ver. Program. Job Ready Program é apenas para trade. É chefe, carpinteiro, pedreiro, ladrilheiro, essas profissões de trade, mecânico. Até Ah, porque meus alunos que conseguiram residência através de contadores, nem todos tinham CPA. Conseguiram o CPA depois de já residentes. Então, tem a ver o CPA com a residência? Olha, dependendo de como eles conseguiram. Se eles foram pela transition do 482, eles não precisam ter o CPA. Mas se for para o 494, para o 186, para o Skill Visa, eles precisam do CPA. Ixi, Maria. E é tão difícil, gente. Ai, Jesus. Mais uma pergunta. Tenho 47 anos, Maria. É possível conseguir um sponsor? Moro no Brasil. Olha, só se você tiver uma profissão que você consiga. Bom, que esteja no DAMA. O DAMA é um programa de áreas regionais muito carentes, que o governo dá concessões de idade, de salário, de tempo de experiência. Então, não é fácil, tá? Mas, dependendo da profissão, pode ser que ele consiga um DAMA. Até quantos anos, Maria, para o DAMA? Olha, tem DAMA de até 55 anos. Top. Vou para a próxima. Tá, normalmente é 50. O Beto está perguntando: existem facilidades para aposentados que queiram emigrar para a Austrália de forma definitiva? Olha, existia um visto para aposentar. Isso seria um tema muito legal. A gente podia fazer numa próxima live aí, deixar anotado aí um dia que você quiser, fazer uma live sobre como trazer os pais. Porque agora o que tem de gente trazendo os pais não é brincadeira. Podemos fazer na próxima live, podemos fazer o contributório Parent Visa. Posso fazer isso, podemos fazer, marcar para a próxima live. Boa ideia, que eu ainda não fiz live sobre isso. Tá? Legal. Ótima ideia, eu já vou anotar para a próxima semana. Tá bom? Obrigada, Ana. Mas aí, fala do coitado do aposentado. Olha, existia um visto para aposentados. Eu, para ser sincero, não lembro se ainda existe, porque eu nunca fiz esse visto. Então, Lívia, você pede para a Nadine checar e responde essa pessoa, tá? Não deixa no vácuo. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta, vamos. Qual a novidade sobre o 408? A novidade pelo 408, a última novidade que teve, ontem eu estava atendendo uma cliente que ela precisa ir para o 408 para resolver a vida dela, o Covid, e ela, mas está todo mundo dizendo que agora é muito arriscado aplicar para o Covid, porque as porteiras abriram e não sei o quê, e eles vão tirar o visto. Gente, tem um mês que eles acabaram de abrir o visto de Covid para qualquer ocupação. Antigamente era só para hospitais de child care, aged care e community service, se não me engano. Agora, qualquer emprego que você tiver, você pode aplicar Covid. Se a imigração deu essa abertura há um mês atrás, por que eles vão recusar o visto? Eles estão desesperados. A chegada de pessoas na Austrália não está atendendo a demanda ainda. Entendeu? O 408 ainda é uma grande opção, gente. É um visto barato, é uma ótima opção ainda, principalmente para quem quer ganhar experiência. Mais alguma pergunta? Por aqui acabou, Maria. Peraí que agora vem mais uma aqui. A pergunta aqui no Insta é: trabalho casual conta como experiência? Conta. Trabalho casual conta, desde que você tenha o payslip.
contam. Top. Tá bom? E quando eles falam full time, é full time hours. Tanto que eles especificam 35 horas no mínimo. Não diz em nenhum momento que tem que ser permanente full time. Tá? Legal. Top. Então, o casual funciona assim. Fechou. Tá bom? Aqui não tenho mais perguntas, não. Agradecendo. Aqui eles estão agradecendo. Gente, eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigada. Então, semana que vem, o tema vai ser como trazer os pais para a Austrália. Sim, eu acho que pode ser uma boa ideia, principalmente para o pessoal que já está aqui, ou até quem pensa em vir, quem sabe, né? Isso, com certeza. Então, vai ser esse o tema da semana que vem, está anunciado. E ótima ideia. E, gente, sugiram temas, porque a minha imaginação é curta. Às vezes eu fico querendo achar um tema novo e fico em dúvida. E é importante a gente atender a necessidade de vocês. Tá bom? Peraí, Maria, muito obrigada, Ana. Calma, Maria. Uma pergunta. Opa, vamos lá. Mais duas. Na área de agricultura, engenheiro agrícola ou consultor agrícola, tem alguma diferença? Só olhando a lista, Ana. Tem que olhar a lista. Eu acho. Tem que ver na lista. Mas eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Eu tenho que confirmar na lista. Tá? É alguém daí da agência que perguntou isso? Quem mandaram no Insta? Mandaram aqui no Insta da agência. Depois eu ponho em contato, em ponte tá, vocês dois. Anota aí, Lívia, para confirmar isso. Qual é a pergunta? Engenheiro agrônomo ou agrônomo consultante? Isso. Tá. E a última pergunta qual é? Que está rolando boatos de quem ficou na Austrália durante a pandemia vai ter algum benefício em relação à imigração. Já está tendo benefício. Só entendeu? Os benefícios que já estão acontecendo, principalmente para quem já estava no sponsor. Isso. Os benefícios são esses. Não tem nada. Nego pergunta, vão dar residência permanente para quem estava na Austrália. Não. Eles vão dar a transition para algumas pessoas em algumas situações. E, por exemplo, o fato da pessoa, se a pessoa ficou aqui, estudou um diploma, um advanced diploma no Covid, vai poder aplicar para o 485, mesmo sem estar atrelado a uma profissão que está na lista. No final, até os estudantes estão ganhando alguns benefícios. Os estudantes não estão podendo trabalhar full time, não tem mais a limitação de horas. Inclusive, esse mês foi divulgado, né, que eles estenderam esse benefício ainda sem prazo para acabar, mas que eles acham que não vai acabar tão cedo. Então, assim, na teoria, tem muita gente se beneficiando, né? Com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Muito benefício está vindo aí desse Covid para quem ficou. Mas que o fato simplesmente de você ter estado na Austrália durante a pandemia vai virar residente permanente, isso não é verdade. Tá? Pior que aconteceu quase isso na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia eles ajudaram bastante, mas também nem se compara o tamanho, né? A Nova Zelândia é bem diferente. Gente, terminou a pergunta? Aqui acabado, né? Acabado. Tá, gente, muito obrigada pela audiência, tá? Muito obrigada, Australia Channel. Vocês precisando renovar visto de estudante, gente, a Australia Channel é uma grande agência. Entendeu? A gente trabalha junto, vocês podem fazer consulta comigo, que eu faço planejamento, encaminho para eles. Se vocês precisarem de ajuda, gente, nós estamos aqui para ajudar, tá? Claro, é nosso trabalho, a gente vive disso, mas vai ser um prazer atender vocês. Visitem nosso Facebook, vejam nossas reviews, entendeu? Para ver que a gente faz um trabalho bastante legal e a gente está aguardando por vocês, tá bom? Então, tenha um ótimo dia, uma ótima noite para quem está no Brasil. Hoje eu não fiz a introdução. É verdade. Hoje faltou a famosa introdução. Então,
Então, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália e muito obrigada, gente. Um abraço para todos. Obrigada, Ana. Tchau, tchau, Maria. Até semana que vem. Até semana que vem.